tem uma trajetória muito legal. Mesmo fazendo economia, foi o seu mestrado que começou a orientar a sua trajetória para finanças, né? Se alguém quiser entrar em finanças, se especializar em finanças e tal, você vê como o único caminho ou o melhor caminho? Quais outros caminhos você vê? E trabalhar depois no asset, trabalhar em asset management, onde você trabalha? Sim, dando o foco na asset management, eu acho que eu vejo dois caminhos. Ou fazer um mestrado em finanças e depois entrar numa área de research, ou a primeira é entrar numa área de back, numa área de asset, e ali você não se acomodar com o operacional que está tendo em si dentro da asset. Se você quer ser a área de research, a área estratégica, a área de gestão, acho que você não tem que se acomodar, você entra na área de back, começa a aprender a programar, começa a ler paper, começa a fazer talvez um MBA, estudar em cursos como a trade com dados, mas o grande perigo que talvez esteja na acomodação do trabalho, porque você vai ser bem remunerado também, vai conseguir tocar o dia a dia e vai estar bem atarefado naquela parte operacional dentro da linha de back. Se você quer ir para gestão, você vai ter que ter um custo de poder estudar fora do seu tempo, de aprender, de melhorar. E aí dentro do back é automatizar as partes do back, ler paper, apresentar coisas para gestão, que aí o caminho natural é sair do back e ir para a parte de um analista de research. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Nosso convidado de hoje é o Gerson Júnior, parceiro de longa data da Trade com Dados. Para quem não conhece, o Gerson é uma referência no mundo quant brasileiro, formado em economia, com mestrado também em economia e doutorado em finanças. Atua como analista quantitativo na QR Asset Management e vem trazer para nós muitos insights e dicas para quem quer se tornar um quant. Essa entrevista rolou no nosso Instagram, @TradeComDados, e quem o entrevistou foi o Vitor Gomes. Pessoal, se você gosta do nosso podcast, o TradingCast, compartilhe ele com seus amigos que curtem mercado financeiro e também programação, beleza? Agora vamos para o episódio, espero que gostem. E aí, tudo certo? Tudo certo. Então, cara, bem-vindo aí de volta, né? Fazia um tempão que você não aparecia aqui. Tem quase 2 anos, né? De lá para cá, vocês cresceram bastante. Eu entrei no mercado de cripto, entrei em outra gestora, tomei outras job description, né? Outras tarefas ali. Tem bastante assunto para tratar, né? O que você está fazendo hoje aí? Explica para o pessoal. Primeiro, conta para o pessoal, né, um pouquinho da sua história aí. Quem é você, o que você fez, o que você estudou e o que você faz hoje. Vamos lá, né? Eu sou economista, né? Formado na Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado em Juiz de Fora e fiz doutorado em finanças pela PUC do Rio. E fiquei um ano em Paris, fazendo um paper com o Alexandre Bensan. Voltei, fiquei um ano na NCH e hoje eu estou 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses na QR, que eu estou trabalhando hoje como analista quantitativo num fundo de gestão de criptoativos, né? Bacana. Cara, o tema da nossa live aqui é do mundo acadêmico até o mercado financeiro, né? Então, como que você saiu ali do seu estudo e tal, do seu desenvolvimento com a academia e dos seus papers e tal, até o mercado financeiro? Conta para o pessoal um pouquinho da sua experiência na academia, assim, o que você estudou, desde lá da graduação, o que você fez e tal. Então, eu fiz economia, né? E sempre fui interessado em finanças, né? Principalmente, assim, eu venho de uma família que tem esse link com a finança, né? Meu pai foi diretor financeiro, principalmente em gestão contábil, de uma empresa de médio porte, e sempre investiu. Então, eu sempre tive linkado com isso e eu sempre gostei muito de economia e matemática, né? Quando eu fui fazer a parte da graduação, né? A escolha da graduação, né?
A economia saltou aos olhos por ter um pouco de matemática, eu gostava muito, né? Finanças, e um pouco esse lado de política, economia política e macroeconomia linkada, né? Tudo bem que a gente não tem um curso de finanças na graduação, né? E a gente nem sabe muito bem quando está fazendo ensino médio o que um economista faz e o que o economista vai estudar. Mas aí eu fui fazer o curso de graduação em finanças, em economia, em Viçosa. E eu sempre fui muito linkado ali, parte de micro, principalmente parte de macro, lendo os livros do Blanchard, do Menkeu. E aí surgiu a oportunidade de fazer finanças no mestrado em Juiz de Fora, né, na linha de finanças. Entrei, só que tinha 2 cadeiras apenas em finanças no mestrado, né? Uma que era uma finança um pouco geral, que dava um overview dos papers, dos principais papers. Você pegava cada linha, pegava assim, os papers seminais, assim, os clássicos. E uma outra que pegava um livro, um manual clássico também, e ficava abordando. Então tinha uma linha de finanças na economia de Juiz de Fora, mas com apenas 2 cadeiras e duas disciplinas, com 2 professores, sendo que uma era titular e o outro... Eu ainda faltava essa pega de finanças, né? E aí a minha orientadora do mestrado, ela tinha uma filosofia, assim, tipo assim, tinha uma experiência de enviar bons alunos para a PUC do Rio para fazer finanças, né? Já tinha, além de mim, tinha enviado 3, 4 alunos no passado, porque ela tinha feito mestrado em finanças na PUC do Rio, então ela já tinha esse relação pessoal com os orientadores de lá, enviava. E o aluno de economia, quando chegava em finanças, ele tinha um background matemático muito grande. Não tinha um background de finanças, mas tinha um background econométrico e de matemática, assim, que ele acaba tendo uma interseção muito grande. Matemática, estatística, econometria, principalmente a econometria é a estatística aplicada a modelos econômicos. Então, eu fui e acabei estudando bastante finanças ali, né? Só que, assim, tive 3 anos, assim, estudando principais papers e tendo uma linha de finanças com mais cadeiras, mas ainda não tinha aquela experiência profissional. Fui para a França, trabalhei com o meu orientador, que foi VP de risco do Itaú, trabalhou como research em gestor aqui de São Paulo. E aí, quando eu volto para o Rio, e ele sempre incentivando a entrar no mundo acadêmico, né? No mundo corporativo, em gestora, eu entro e eu acabo vendo como que foi o mercado financeiro no seu trabalho, no dia a dia, né? E aí, todo aquele link de 4 anos que eu tive na pesquisa acadêmica, no doutorado, que você tem uma rigidez metodológica, econométrica, uma rigidez e até um pouco de método e de passos, step by step, para realizar uma pesquisa acadêmica. E a parte de approach, assim, applied, que a gente fala, de aplicado, que o Rubensá me ajudou muito, me ajudou bastante ali a aprender o mercado financeiro, porque aprender o dia a dia no mercado financeiro ele é difícil, só que eu acho que ele é mais fácil que você aprender a parte metodológica, a parte de como fazer uma pesquisa, de como fazer um modelo, step by step, a rigidez. E aí muita gente tem esse pulo, talvez, de entrar no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, pegar uma PUC, uma AGV de São Paulo, um INSPER, de fazer um bom estágio, ir para o estágio, fazer uma graduação de administração, ir para a gestora e ficar ali no back, ou ficar ali naquele parte mais operacional e não conseguir fazer uma mudança, uma direção de carreira para a parte estratégica por falta um pouco desse background um pouco analítico que parte do meu doutorado me ajudou a ter. Então, assim, da academia para a área de asset management, assim, o que a gente pode dizer é que toda aquela parte analítica de construção de modelo e principalmente alguns setores que tem na área de asset beneficiou muito o meu histórico e a forma que eu fiz o doutorado, né? Porque existia na PUC do Rio, existia muitos doutores que acontecia? Pô, no Rio de Janeiro tem muitas autarquias, né? A gente tem o BNDES, tem FINEP, tem Banco Central. Então, muitos desses funcionários públicos assim, tiravam a licença e estudavam. E tinha outros que estudavam. E eu
peguei assim a forma de fazer o doutorado full time, não part-time, que muitos faziam ali quando era funcionalismo público, para levar a pesquisa no alto grau, assim, e tentar fazer a maior parte de eficiência. Tanto que eu publiquei 7 papers e desde o começo do meu doutorado eu me linkei com um aluno de matemática do Banco Central, que foi o André Leite, que me ajudou muito nessa parte de modelo e da modelagem um pouco mais pesada, assim. Ao mesmo tempo que eu estou falando que tinha muitos alunos que era part-time, a gente também estava com a nata intelectual do Brasil, porque a gente estava pegando os grandes, assim, matemático do Banco Central, é dificílimo, e o cara me ajudou. Depois eu fui para fora e fiquei com o Alexandre, que era um doutor em finanças pela Cass Business, uma grande business school do mundo. E ele tinha a parte um pouco mais operacional de asset, né? Essa parte metodológica de fazer coisas assim, talvez um pouco mais complexas, de modelagem, foi um pouco que a parte de academia me ajudou, mesmo quando eu não tenho nunca ter feito alguma coisa na academia que eu estou fazendo hoje, ela me ajuda no raciocínio lógico, no step by step, na rigidez de como eu vou fazer um estudo, e isso está muito linkado no meu to-do hoje, né? no meu job description hoje na Asset. Né? Ô Gerson, rapidão. Aí você falou que você fez a graduação em economia, depois você seguiu para o mestrado em finanças. Foi em economia, meu mestrado. Oi? Meu mestrado foi em economia, minha linha de pesquisa foi em finanças, mas havia 2 cadeiras em finanças. Mas está relacionado com o que eu ia pesquisar, porque é o seguinte, bem, a gente sabe que economia não é exatamente finanças, né? A economia, ela pode conduzir a finanças. Só que tenta dar um insight aqui para o pessoal, talvez o pessoal que se interessa muito em finanças, assim como eu, né? Que é apaixonado por finanças, gostaria de enveredar dentro de uma pesquisa, de um mestrado, de um eventual doutorado em finanças. Qual que foi a importância de você ter feito economia para prosseguir depois numa pesquisa em finanças? Por exemplo, eu como engenheiro, sou engenheiro mecânico, né? Para quem não sabe. Eu como engenheiro, eu conseguiria também ter sucesso, tipo, saindo, por exemplo, da engenharia e tentando depois fazer um mestrado, seja alguma coisa em finanças depois? Como que você vê essa transição? Vamos lá, a economia é muito pouco, tem muitas poucas cadeiras, principalmente no Brasil, de finanças em si. Tem muitas cadeiras de macroeconomia, economia política, e você pode puxar algumas cadeiras eletivas de finanças. Então você pode até ter uma graduação um pouco robusta em finanças, mas nada vai ser equiparado como se fosse um curso de graduação em finanças ou uma business school lá fora nos Estados Unidos. A gente tem aqui talvez o INSPER, e a GV um pouco linkado nesse mundo de finanças. Você, como engenheiro, teria um background matemático muito grande. Sofreria um pouco para aprender macro e micro, mas a parte micro ela é muito matematicamente direcionada, né? Então, tipo assim, para você estudar micro, você precisa saber matemática para fazer a modelagem. A macroeconomia ela é micro fundamentada, ou seja, todas as relações que a gente tem entre os agentes da macroeconomia, assim, seja um agente, ela está nas relações micro, então você acaba tendo uma modelagem matemática muito grande. Se você vem da engenharia, você acaba tendo um background muito grande. É aí que eu digo, é mais fácil você aprender um pouco das interações macro e micro, pegando os livros Blanchard, Menkel, Introdução à Microeconomia, e estudando um pouco do que aprender a matemática em si, se você tem um background matemático muito fraco vindo da graduação. Até porque todo esse raciocínio lógico de direção, assim, de causa, principalmente em macro, você vai ter esse raciocínio lógico vindo de um bom curso de matemática, né? Ok. Bem, então acho que dá para deixar uma mensagem aqui para quem eventualmente é engenheiro, quem vem de exatas, né, que tem essa possível trilha e essa opção para sim, tem uma possível trilha de fazer. E eu acredito, assim, eu acho que é um caminho muito interessante para quem quer seguir em finanças, fazer um curso de engenharia e talvez fazer um mestrado em economia, né? Tem um professor meu, o Luciano, foi na graduação, ele falava que fazer mestrado em economia é como você jogar um Mario no modo hard. E aí, quando você volta para a graduação, está no modo easy, vai ficar muito mais fácil, né? E o custo do mestrado, eu sempre digo que é um custo de 2 anos, né? Que é totalmente diferente do custo do doutorado, que são 4 anos, sendo que, além dos 4 anos, você pode ser você pode ter uma idade um pouco mais avançada, que o custo vai ser um pouco maior. Então, eu aconselho muito para quem quer seguir na área de finanças, fazer um mestrado em economia, porque você vai ter o aprendizado de micro e macro e ter uma aprendizagem de rigidez metodológica que talvez você não vai conseguir
ter na graduação e com um custo só de 2 anos, entendeu? Então vale muito a pena ter essa trilha. E hoje, quanto mais as gestoras quant crescem no Brasil e a gente vê um crescimento, e aí você pode até discutir, a gente pode até discutir, eu quero também saber a sua opinião. A gente teve um boom de gestora quant no Brasil, não um boom, mas teve um crescimento. Muitas acabaram não sucedendo, porque como gestoras que a gente tem discricionárias, assim, fundos discricionários, a gente tem gestoras quantas boas e fundos bons e ruins, como tem fundo discricionário bom e ruim, mas como era no começo, ainda você está nesse processo de maturação do mercado, entendeu? Nessa linha de área quant. E quanto mais gestoras quantas, fundos quantos, mais contratação de mestres e doutores vão ter, porque vão precisar desse tipo de profissional. Então vale muito a pena para quem está fazendo o curso de graduação e quer seguir na área de Asset Management, que dentro de finanças é só uma linha de finanças, né? Tem outras várias linhas, mas como é o foco principalmente da trade com dados, principalmente o meu foco de falar, eu acho que vale muito a pena seguir nesse passo. Principalmente que gestoras quantes bebem muito da fonte de leituras de papers e pegar toda a modelagem ou ideias que vêm a partir de papers ou white papers para dentro das estratégias. Cara, você tem uma trajetória muito legal, porque mesmo fazendo economia, foi o seu mestrado que começou a orientar a sua trajetória para finanças, né? Como você está explicando aqui. Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Se alguém quiser entrar em finanças, se especializar em finanças e tal, você vê como o único caminho ou o melhor caminho? Quais outros caminhos você vê para que as pessoas consigam se especializar em finanças no Brasil e trabalhar depois no asset, trabalhar em asset management, onde você trabalha? Sim, dando o foco na asset management, eu acho que eu vejo 2 caminhos. Ou fazer um mestrado em finanças e depois entrar numa área de research, ou a primeira entrar numa área de back, numa área de asset, e ali você não se acomodar com o operacional que está tendo em si dentro da asset. Porque dentro da asset tem uma parte operacional muito grande, mas se você quer ser a área de research, a área estratégica, a área de gestão, acho que você não tem que se acomodar, você entra na área de back, começa a aprender a programar, começa a ler paper, começa a fazer talvez um MBA, estudar em cursos que tem, como a trade com dados e outros do gênero. Mas o grande perigo que talvez esteja na acomodação do trabalho, porque você vai ser bem remunerado também, vai conseguir tocar o dia a dia e vai estar bem atarefado naquela parte operacional dentro da linha de back. Se você quer ir para gestão, você vai ter que ter um custo de poder estudar fora do seu tempo, de aprender, de melhorar. E aí dentro do back automatizar as partes do back, ler paper, apresentar coisas para gestão, que aí o caminho natural é sair do back e ir para a parte de um analista de research júnior ou pleno. Em asset não tem muito essa divisão, mas e aí você vai aparecer. Então dentro dessas duas, eu acredito que tem essas duas boas linhas para crescer, mas acho muito difícil ir para uma área de research, sendo que você nunca teve experiência nem dentro do back, nem fazer um mestrado para fazer uma pesquisa. Pode ter, assim, se você tiver feito uma graduação muito específica, ter feito cursos que tem vários, assim, por exemplo, um clube de finanças, mas mesmo meus amigos que estão fazendo, que são graduandos, fez curso de finanças, a gente teve 2 meninos monitores num curso que eu dei com a trade com dados, eles entraram na área do back, e aí, com muito trabalho e tal, migraram para a parte de research. Mas assim, e fica o meu adendo, você vai ter que trabalhar e não pode se acomodar na parte da personalização só. Cara, rapidão, isso aí que você está falando é legal, porque para quem não sabe, o Gerson ministrou aqui com a gente há 2 anos atrás, caramba, já faz 2 anos, né? Passou muito rápido, o curso R para Asset Management. Você lembra de quem estava lá no curso, que foi trabalhar em Asset depois? Qual era o nome do pessoal? Os 2 monitores, né, que foi o Felipe e o Davi, e hoje um trabalha na 20 e o outro trabalha, se não me engano, na ADA. Porra, show de bola. E aí, cara, isso que você está falando é legal, eu queria me aprofundar um pouco, porque o insight que você está dando aqui, basicamente, para o pessoal é quem quer entrar em finanças, se especializar, por exemplo, no mercado financeiro, não necessariamente precisa do mestrado, certo? Não, claro. Tipo assim, se fizer mestrado,
Show de bola, mas poderia entrar numa área como, por exemplo, o back-office de uma corretora, de um asset, e aí ir aprendendo todo o operacional, mas não ficar preso no dia a dia. Né? Correto. Pode também entrar na área comercial, mas eu acho que a migração de comercial para research é muito mais difícil que de back para research. É muito mais difícil. O back ali ainda está naquele meio de operacionalização, ele está ainda muito linkado, que a gente chama até de back ou middle office, assim, junto com a gestão. Então ele está ali no dia a dia e ele pode mostrar no dia a dia. O comercial também, ele pode mostrar coisas que ele fez de estudo para botar no pitch, mas questões do back office é muito interessante essa parte, né? Continuando, aí você fez o seu PhD, né, que tinha parte lá na França, e aí você voltou e já foi direto para a NCH? Então, foi até um assunto meio na minha vida tem alguns casos interessantes, né? O meu mestrado em Juiz de Fora, quando eu fui fazer Ampec, você podia escolher cinco universidades apenas. Eu escolhi Viçosa, Viçosa, BH, 2 no Rio e Ribeirão Preto. Passei em Viçosa e Ribeirão Preto. Dentro das 5 não estavam em Juiz de Fora. E eu liguei para o FJF e pedi para eles me colocarem fora dessas 5 listas. E Juiz de Fora tinha uma política de colocar pessoas que estavam fora e acabou me chamando. E aí eu fui fazer a linha de pesquisa com a minha orientadora. E outro ponto também, eu não escolhi minha orientadora. A minha orientadora chegou numa reunião e falou: não, eu tenho um orientado que é o Gerson. E aí eu fui sendo orientado por ela. E aí, a minha relação com ela era muito profissional, assim, muito até fria. E eu jamais imaginei que ela ia me indicar para fazer a PUC do Rio, sendo que tinha 3 alunos que pediram e eu sei que ela falou muito bem de mim para os professores, assim. Então você vê como que a vida talvez é até um pouco curiosa, né? E aí eu fui para PUC, e aí eu tinha uma linha de pesquisa que seria finanças corporativas, mas eu não queria trabalhar com finanças corporativas, né? Cheguei lá, conversei com o meu orientador, que é o Marcelo, né? Que foi meu orientador do doutorado. Ele falou: não, tem uma linha de pesquisa aqui de efeito manada que eu quero pesquisar, lê aí um paper, 2 papers aqui que eu vou te passar e vê se você anima de pesquisar. Eu li os papers, gostei, e era uma área que me interessava, porque eu não gostava muito de finanças corporativas, nunca fui muito de área contábil, sempre fui mais da área de finanças, um pouco mais de modelagem, de portfolio allocation, não muito relacionado com a questão contábil de empresa. Eu acabei me interessando e fiz, né? Nesse ponto foi muito engraçado, porque tinham 2 pesquisadores importantes nessa área, que eram um coreano e um inglês, que trabalhava em Cambridge, e o último paper que eles fizeram com um brasileiro na área. E aí eu fui e mandei mensagem pro brasileiro, foi até engraçado, porque o primeiro e-mail que a gente mandou, eu e meu orientador, a gente tinha visto que o cara tinha feito mestrado no Brasil, só que o sobrenome dele, por algum motivo, a gente achou que era gringo. E a gente escreveu no e-mail: tô vendo que você fez mestrado em Campinas e tomamos a liberdade de escrever em português, sendo que o cara era brasileiro, né? E curiosidade da vida foi que eu fui apresentar um paper também na GV, no dia que ele estava apresentando um paper no INSPE. Então ele veio da França, veio apresentar um paper no INSPE no mesmo final de semana. E aí eu fui, tomei um café com ele, ele me convidou, acabei indo. E eu acabei acabando fazendo o paper lá e voltando. Quando eu voltei para o Brasil, desesperado, porque eu estava sem emprego, não consegui ficar... na França, você precisava ficar... Para você ter um título de orientado doutor, você precisa ficar 4 anos e fazer uma prova. Caramba. E ele não tinha 4 anos ainda. Então eu voltei meio assim, putz, já tinha trabalhado numa escola de negócio chamada ProSIC, assim. Fiquei um tempo lá, fiz amigos lá, o Eduardo Gunter, hoje na Warren, é bem próximo dele, gosto muito dele. E aí eu voltei meio assim, putz, agora eu tenho que procurar emprego. Mas quando eu pisei no Rio de Janeiro, o James lançou um tweet assim, que precisa, procura doutores, mestres em finanças, economia, matemática, para trabalhar. E hoje o Coachinha, eu até falei isso na live do Tio Univer, repito, o Coachinha hoje, que é o do BTG Trader, antes ele era apenas um estudante na Universidade de Juiz de Fora, fazendo mestrado, a gente era colega ele fazia ADM, eu fazia economia, mas a gente tinha amigos em comuns, então a gente andava no mesmo meio. Ele me marcou no tweet, eu fui e mandei uma mensagem. E nesse final de época, assim, eu estava pesquisando finança herding, efeito manada, mas também estava começando a ler alguns papers e fazer os meus primeiros códigos sobre Factor Investing. Eles estavam procurando alguém de Factor Investing. Por muita coincidência também, quando eu pisei, assim, vi o tweet, já não estava acreditando muito que isso daria certo, mas eu mandei uma mensagem.
Fiz entrevista e passei, fiquei um ano lá. E aí foi muito curioso também, porque eu E fiquei na um ano época lá. estava na NCH Capital, então. Fiquei um ano lá. Como que foi a minha partida também para a QR também, que também é uma história curiosa e a gente vê como conexões é importante fazer esse network, né? Meus colegas de doutorado eram duas pessoas, assim, eram casados, eram... Então, o meu começo do Rio de Janeiro foi muito sozinho, assim. Por incrível que pareça, apesar de eu conversar com muitas pessoas, foi muito sozinho. Então, tinha um jornalista bem influente no Twitter que tinha mudado para o Rio de Janeiro, saindo do Rio Grande do Sul para o Rio, que é o Felipe Hermes, que é do Block Trends, assim, bem famoso no Twitter. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Twitch, na DM, falando, pô, vi que você veio para o Rio de Janeiro, vamos tomar um chopp. Ele veio tomar um chopp e a gente ficou amigo. E aí na QR tava saindo o analista quantitativo deles, o Arthur, que é assim, brilhante para tocar um negócio próprio dentro de cripto, e eles estavam procurando uma vaga. Eu já queria trabalhar com cripto, e aí eu acabei indo para QR por conta de um tweet também, por conta de outro tweet. Então, a FinTwitch e o Twitter foi muito importante nessa construção desses dois empregos para mim, né? Olha só, então fica como uma lição aí, né? Às vezes a gente fica falando aqui das habilidades técnicas, que o pessoal tem que saber programação, finanças, estatística, né? Cálculo, não sei o quê. Mas para você, essas habilidades de comunicação e de networking, elas foram muito relevantes, né? A gente fala muito foram relevantes. Assim, mas Twitter aí para você foi... uma coisa que eu faço muito assim, eu acho que em São Paulo, principalmente em São Paulo e no Rio, assim, eu acho que muitos dos nossos seguidores, quando eu vejo lá no LinkedIn Analytics, vem de São Paulo. Em São Paulo você tem essa rede de contatos muito grande, você tem uma cultura de café, de happy hour, que é importante. Eu aconselho as pessoas procurarem, mesmo que não procurarem, não estiverem em São Paulo, também procurar via LinkedIn, via Twitter, via mandar uma mensagem, via mandar um e-mail, olha, estou procurando emprego. Para você ver, eu trabalhei com um menino que é assim, muito genial. Hoje ele está na Levante Crypto como analista. O emprego que ele conseguiu na QR foi mandando uma mensagem para o Hermes, falando, Hermes, eu sou medalhista olímpico de matemática e tal, estou procurando um emprego, está aqui meu currículo. E aí deram um task para ele. Isso é muito comum no mercado financeiro, enviar projetos assim para ver a habilidade da pessoa, só que esse projeto precisa do primeiro passo. O primeiro passo querendo ou não, bater a porta, né? Ele bateu a porta, entrou, né? Veio, fez uns testes, assim, passou e hoje está na Levante Cripto. Eu já vi acontecer isso, eu acho importante essa procura ali. A gente, infelizmente, cada vez menos, infelizmente, a gente está muito no eixo Rio-São Paulo, mas mais que o eixo Rio-São Paulo, a gente está muito eixo Ataúfo de Paiva e Faria Lima, sendo que grande parte desses estudantes estudam ou na PUC do Rio ou na GV no INSPE. Então, furar essa bolha é complicado. E se você não vai furar se não for pé na porta mesmo, né? Mostrar muito serviço, sinalizar que você sabe programar, sinalizar que você sabe que tem habilidades, mas ao mesmo tempo tá no Twitter, tá no LinkedIn, porque dentro da sua casa também ninguém vai conseguir entender que você tem todas essas habilidades, né? Cara, mas eu acho que além disso, concordo muito com você, de fato, mas adicionando, né? Além disso, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos aqui, para os mentorados, que tem uma questão de criatividade. O pessoal tem que ser criativo. E às vezes falta muito isso. Porque eu acho que às vezes a gente tá num dia a dia tão mecânico de fazer as coisas no automático que as pessoas elas não param para pensar. E tipo assim, quem tá do outro lado, são pessoas também, são seres humanos, assim, não é tipo, é uma empresa que talvez essa empresa vai olhar o meu currículo e vai me contratar. Não é assim que funciona. Tem pessoas do outro lado. Quer dizer, usa a sua criatividade. Como é que você vai fazer para ser visto por essas empresas? Uma coisa que eu concordo muito é assim, a gente abriu o Open Code, vocês também têm seus blogs, mas a gente tem o GitHub, coisas. Fazem código e fazem um bom artigo, não apenas um código bem feito, fazem um bom artigo. E um artigo curioso, não é fazer um Markowitz, assim, porque você já está lotado na internet. Faz uma coisa curiosa, alguma coisa que desperte. Aí a gente olha, por exemplo, o Gabriel Boechat, que fez coisas no Twitter falando sobre política monetária brasileira e apresentou os códigos abertamente e arrumou um emprego e depois não quis trabalhar em asset, quis ir para a área de educação, mas foi muito notariamente porque ele foi para o Twitter e apresentou um estudo interessante e mais do que apenas um código, um gráfico bonito. Foi toda aquela estruturação da apresentação do estudo.
Eu concordo, mas você não acha que talvez dá para usar a criatividade nisso que você está falando também? Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Ultimamente, na literatura, não ultimamente, né? Para quem tem acompanhado em finanças quantitativas, existem críticas ao modelo de Markowitz já faz algumas décadas, né? A gente pegar mais recentemente aí o trabalho de Taleb e outros pesquisadores. Quer dizer, se você está de olho no que está sendo feito em finanças quantitativas e você acompanha esses pesquisadores, você sabe disso. Então é meio que um dever assim das pessoas da nossa área terem essa consciência. E se você sabe disso, o que você vai fazer um post, por exemplo, ou algum conteúdo como o Gerson está falando, meio que usando finanças quantitativas, usando o modelo de Markowitz de uma forma cega? Pega o modelo de Markowitz, mas aponta as fraquezas, aponta os problemas que tem ali. Então, cria um artigo, cria um projeto onde a sua conclusão, os seus insights, são justamente apontando as fraquezas. Quer dizer, você usou aquela mesma temática, você continuou utilizando o Markowitz, mas existe uma riqueza de insights nisso daí. O Alexandre Rubensson, no texto do Open Code, ele fez isso. Ele pegou algumas janelas do Markowitz e mostrou como os pesos mudam muito a partir da escolha da amostra, né? Então, quer dizer que o modelo é muito sensível à amostra. Mas tem outros N problemas também no Markowitz. Mas, enfim, assim, o que eu vejo que daria para fazer, e eu aconselho muito a galera cara, lê os papers e vai no RPubs ou nesses repositórios e pega o que os gringos estão fazendo e dá uma filtrada boa. Você vai achar muitas coisas interessantes. Traz para o Brasil, traz para o mercado brasileiro. Dá um toque a mais, dá um refino ali. Vou fazer uma coisa diferente nesse step que o cara fez. E mais ali, escreva bem. Não só escreva bem. E aí, isso é uma boa dica para quem quer aparecer e sinalizar que sabe programar, sabe fazer uma pesquisa decentemente via LinkedIn, via Twitter. Eu acho que a moral da história aqui, que a gente consegue perceber, né, pelo que você está falando, é que não basta você ter o conhecimento técnico em si, porque se você fica com aquele conhecimento meio que represado e, tipo, fazer um projeto aqui para o meu portfólio, beleza, mas o que você tira exatamente disso, né? Qual que é o valor que você agrega? O que as pessoas podem ver? Os gestores, os recrutadores conseguem ver disso? Porque no final das contas é o que vai importar, né? É o valor porque que... o recrutador vai receber 50, 100 currículos. Por que o seu vai ser diferente ali? Então ali você tem que ter um pouco de marketing também, né? E outra, fazer paper também, aí entra um pouco na parte acadêmica. Fazer um paper também é um pouco de marketing. Porque quando você escreve um paper, você tem que escrever uma parte fundamental no paper, é a motivação do paper e o achado dele. Muitas vezes ali você tem que se vender bem, escrever amarrar bem a história de um paper, né? Isso aí, cara, eu até aprendi muito acho que até tá aqui na live o Rafael Palazzi. A gente fazia muito, o Marcelo também. Não vi, se ele tiver, mandamos um abraço. A gente fazia muito bem isso na PUC. Uma coisa que a gente fazia bem lá era amarrar o paper, assim, escrever bem feito e vender o paper, como você tem que vender o seu trabalho, como você tem que vender o seu currículo, né? Fazer o marketing, e isso é chato, porque é um trabalho também. Fazer um post no LinkedIn, tomar um café com outra pessoa, fazer todo esse job é muito importante. Esse side job, né, que é um trabalho à parte do seu core, do seu job, é importante e é uma coisa que eu incentivo as pessoas fazendo. E eu sei que é difícil, porque muitas pessoas são tímidas e tem coisas pessoais ali que atrapalham. Eu sigo uma brasileira, uma consultora chamada Ana Moreno D'Amico, inclusive recomendo para quem segue ela no LinkedIn. Ela é uma mentora de carreira, né? Então ela faz muito conteúdo orientado à carreira e tal, ajudando a galera a melhorar currículo, melhorar LinkedIn. E teve uma coisa muito legal que ela postou hoje, que inclusive até tirei um print, depois eu posso... Quem faz parte da nossa comunidade vai receber, né? Essas coisas assim, mas esses insights eu compartilho com o pessoal lá na comunidade. Ela colocou assim: a carreira a gente tem que ver como se fosse meio que uma empresa. Você é o CEO da sua carreira, né? Então você tem que levar isso a sério. Você não pode jogar, né, ao aleatório, assim, ao acaso, falar, vou torcer para que alguém veja o que eu fiz, para que alguém veja o meu currículo. Né? No momento que você faz isso, provavelmente ninguém vai ver.
Por quê? Eu trabalhei no RH da XP. Para quem não sabe, eu trabalhei lá por um ano. Foi minha primeira experiência de analytics na XP foi lá no RH. E, cara, eu via lá como os recrutadores e tal, como o pessoal fazia as coisas. Assim, é muito difícil eles olharem todos os currículos, né? Vai ter aqueles sistemas de query, de plataforma, que eles fazem um filtro e vem dezenas de currículos, né? Eles vão escolher por palavra-chave. Então, assim, não conta com a sorte, não conta que alguém um dia vai olhar o seu currículo. Se você seguir essa metodologia aqui de forma proativa, você vai aumentar muito as suas chances. Sim, eu entendo. Isso é verdade. A gente hoje não está muito amarrado a antigamente, que nossos pais ficavam 20, 30 anos na mesma empresa, né? Então, trabalhar e outra, além de ser bom para a sua carreira, também é importante para a empresa, que principalmente assets, que são bem pequenas, as pessoas precisam se destacar no mercado também, né? Então, é um jogo, é um via de mão dupla. É importante para a sua carreira, é importante para a empresa, que tenha pessoas que se destacam, e mais que assim, você tem que entender que ali é um trabalho, eu concordo muito com ela, é um trabalho assim, como se fosse um side job mesmo, um segundo emprego, assim, como que eu vou fazer o meu marketing pessoal, e aí dentro tá a sinalização de saber fazer uma pesquisa, de programar e tal. Posso compartilhar um pouquinho do meu relato? E talvez você vai se identificar, porque eu acho que aconteceu algo parecido com você. Quando eu trabalhava na XP, eu tinha esse blog que eu fazia posts lá de R, Python e tal, aplicado ao mercado financeiro, porque eu investia dessa forma, então eu fazia conteúdo. Eu tinha muita vergonha de fazer vídeo, eu era muito tímido na época, então eu não aparecia, mas eu fazia artigos para o blog. Esse blog se chamava Trading com Dados. Foi o blog que foi crescendo e que virou aqui a Trading com Dados. Então foi inclusive o blog que me levou para a XP. Me recomendaram para a XP porque viram o meu blog na época. Muito legal. Eu recebi ofertas, né? Offers por conta do Open Code, por conta de estar fazendo live com você. Já surgiu duas propostas vindo da Trade com Dados, uma conversa que não virou proposta, mas ficou perto de virar uma proposta, vindo da Trade com Dados, teve do Open Code. Assim, sou muito feliz hoje de estar na QR, assim, mas veio muito por conta desses side jobs, assim, muita gente que está aqui. O Trade com Dados tem uma relação muito boa com as assets. Toda vez que eu faço alguma coisa com a Trade com Dados, vem muito convite no LinkedIn de gestores, de CIO. É bizarro como o pessoal segue a gente, né? Eu estava conversando com um aluno nosso, que um dia desse ele fez uma entrevista para a tesouraria de uma grande firma brasileira, que eu não vou falar o nome. Minto, não era tesouraria, cara, era uma mesa de trade, mesa de renda variável. E durante a entrevista, trouxeram à tona, assim, quem estava entrevistando, trouxe o nome da Trading com Dados, falou, não sei o que tal coisa, a Trading com Dados ensina e tal, você acompanha. E aí esse aluno falou, eu sou aluno deles, inclusive eu sou amigo do Vitor e tal. Quer dizer, tipo, acho que às vezes a gente não se dá conta, é aquilo que você falou, né? Você vai fazendo as coisas aos poucos, você vai construindo seu portfólio, e a gente constrói nosso portfólio aqui, né? O que a gente está fazendo quando está gerando conteúdo é construir um portfólio. Você vai fazendo isso aqui aos poucos, e no espaço de 2 anos, olha só o que a gente conseguiu fazer, né? Do nosso lado aqui da Trade com Dados, você do seu lado aí, que você construiu uma audiência gigantesca. Eu acho que é isso, cara, é o poder de realmente você trabalhando, construindo ali, né? Tijolo por tijolo, e quando você vê ali no espaço de 2, 3 anos, você tem referências muito boas, né? Vamos pegar essa primeira pergunta aqui, que eu acho que foi de um familiar seu, inclusive, sobre inteligência artificial. Você quer pegar essa agora ou você quer terminar esse assunto primeiro, depois a gente entra nesse ponto da inteligência artificial? Cara, assim, podemos entrar nesse. Eu vou até perguntar a sua opinião sobre isso, né? Eu vejo, o ChatGPT acho que ajudou muita gente a programar. Ele tem um nível de programação muito bom e um nível de talvez resolver alguns steps bons, mas não na construção de código estruturado. No médio prazo, eu acho que uma coisa que vai ser interessante vai ser criação de programação a partir de inteligência artificial, que hoje seria impossível na parte de análise de dados discricionários que hoje a gente não tem. O que eu quero dizer? Imagine que você tem uma análise discricionária, por exemplo, de macro. Eu vou comprar Petrobras por conta disso ou daquilo. Você conseguiria fazer um modelo de inteligência artificial ler todas as notícias e partir de uma resolução que você não conseguiria ler todas as notícias. Mas... Cara, sim.
Minha opinião, a galera que está tentando aprender programação, principalmente Python, né? Porque a gente lida mais com Python aqui no dia a dia, e a gente tem vários clientes corporativos, então eu converso muito com o pessoal das assets, como você falou, então eu sei o que eles estão fazendo e não estão fazendo. Bem, quem está tentando meio que aprender programação com ChatGPT e fazer coisa do zero, está se dando mal. Tá, é porque o cara não sabe a estruturação de um código. Mas é E porque ele não o sabe ChatGPT, perguntar. ele faz muita alucinação, né? Esse que é o problema. Eu acho que você fazer perguntar para o ChatGPT, você tem que ter noção de como é a lógica de uma programação. Por exemplo, Exatamente. Quero fazer um inner joy com eu tenho 2 data frame, quero fazer um inner joy porque um data frame tá lá. O cara que não tem noção, ele não vai ter noção de nada. O cara que tem noção, ele fala, cara, quero dar ChatGPT, tem 2 DF, quero fazer um inner joy a partir de tal base, quero filtrar para o group by, não sei o que. E aí você consegue montar, todo o ChatGPT montaria o código de programação, principalmente se você for dividindo step by step. Mas você precisa ter toda a lógica de programação, principalmente na estruturação de como que seria o passo por passo. Cara, eu concordo 100% com você. Tem um cliente nosso, lá da Faria Lima, que a gente tá basicamente ensinando Python para os caras, né? É uma asset aí bem conhecida. E aí eu estava conversando com um dos alunos, e aí ele pegou o ChatGPT para fazer um scraping. Fazer um scraping de uma página X lá, que tem CVM, B3 e tal. E aí ele me mostrou o código que o ChatGPT gerou para ele. Dica, ele tá aprendendo Python agora, cara. Ele mal sabe Python. Tipo, ele já quer fazer um web crawling com Selenium, não sei o que, mal sabendo Python. Beleza, ele mostrou o código que o ChatGPT criou. Cara, o ChatGPT alucinou várias coisas. Tipo assim, ele inventou código-fonte no site que nem existia. Para quem já fez web crawling, né? Você tem que procurar as tags dentro do site, tem que procurar o XPath, que a gente chama, que é tipo um marcador dentro do código-fonte do site. Quer dizer, ele criou várias coisas que não existia, cara, impressionante. E aí eu falei para esse cara, cara, tipo, esse é o risco de você fazer com o ChatGPT. Tipo assim, o racional até que tá correto o que ele tá tentando fazer, mas ele tá inventando coisas que não existem nesse site. Então é por isso que você tem que realmente conhecer o Python, ou conhecer a programação no geral. Porque a pergunta que você vai fazer já vai... tem que ser direcionada e tem que saber a lógica, né? Concordo. Cara, mas eu achei muito bizarro. Mas assim, ele alucinou de um jeito absurdo, assim, sabe? Mas assim, saindo um pouco só do ChatGPT na parte de programação, como que a inteligência artificial pode ajudar na parte de gestoras? Eu vejo 2 caminhos interessantes para a inteligência artificial. Esse, que é analisar todas as notícias e dar um discricionário que seria impossível uma pessoa ler todo... ou ler todos os balanços contábeis. Aí você pode extrapolar para qualquer coisa, né? Pegar o balanço, pegar as notícias, fazer uma análise geopolítica, análise macro, análise de sentimento e jogar uma carteira. Como análise de sentimentos também, que eu acho interessante, como que está o Twitter analisando tal, Bitcoin, por exemplo. Seria uma coisa que o Twitter impacta muito grande. Isso eu acredito. Agora, tem um pouco daquela questão, principalmente no modelo discricionário, que eu acho que é o tato, o sentimento, a análise ali, talvez humana, que eu acho que vai ser difícil uma inteligência artificial adotar, né? E questões de quant, eu acho que ela vem para agregar, né? Mas, com a ressalva que eu falei anteriormente com você, eu acho que ela precisa de inputs e você precisa saber programar para imputar, né? Ou seja, eu acho que o ChatGPT, ele vai te dar uma capacidade de escala e de resolver desafios que você conseguiria fazer. Então, vamos supor, tipo, eu faço web scraping, faço web crawling. Beleza, eu domino as principais bibliotecas e tal. Se eu tenho alguma dúvida de documentação, ou tem alguma coisa que eu não lembro, por exemplo, de HTML, o ChatGPT me ajuda, cara, e me ajuda muito. Porque é um negócio meio que, tipo, não tem mistério. Agora, ele criar algo novo, o que eu percebo é isso. Tipo assim, ele criar algo novo, não dá pra você confiar na criatividade dele. A criatividade é do ser humano. O ser humano vai criar. Ele vai mas tem ganho de produtividade, né? Talvez não na criação, mas no ganho da produtividade. É nesse ponto que eu queria chegar. Tipo assim, eu acho que a inteligência artificial, no geral, não só o ChatGPT, mas outras inteligências artificiais, que inclusive a gente já está usando aqui na Trading com Dados, principalmente para gerar imagem. Não sei se o pessoal já percebeu, mas... Midjourney?
Midjourney, a gente tem vários, não só Midjourney, cara, a gente já usou o DALL-E 3, o próprio Canva também tá com um gerador de imagem, tá sensacional. Quer dizer, ele tá potencializando o que você faz. E eu acho que é assim que a inteligência artificial ela vai ajudar a gente, sabe? Ela vai ser uma ferramenta que vai dar produtividade, que vai dar ganho de escala, que vai tornar o seu trabalho muito mais rápido, sabe? Agora, na parte operacional, a parte de gestão tem toda essa. Agora, na parte operacional, e aí a gente pode entrar até em blockchain mesmo, que praticamente acaba com a parte toda operacional, a parte de back-office que tem nas gestoras. Eu acho que isso é cada vez vai ser menos, vai ser menor. Talvez você vai ter o estrategista do back-office, assim, um diretor de operações, que vai ajudar a como estruturar um fundo, qual medidas vai tocar, mas eu acho que cada vez mais aquela parte de boletar, isso vai acabar. Você acha que isso aí tudo vai ser automatizado, então? Eu acho que vai. O blockchain já automatiza quase toda a parte do back-office. O blockchain é uma evolução nessa parte. Não existe esse negócio de ficar boletando, Excel, pegando preço para cá ou para lá, coisa que a gente tem uma dificuldade grande ainda nos fundos. Isso vai diminuir. Agora, sabe a parte de gestão... Um negócio que você estava falando no começo, que eu acho relevante trazer de volta aqui, é que aquela questão do crescimento das assets quant no Brasil, né? Tipo assim, pareceu realmente que estava tendo um boom, aí agora meio que o mercado ficou de lado, deu uma parada assim, né, nesse aumento, mas você não acha que, mesmo que não estejam surgindo assets quant, as assets tradicionais, elas estão usando, tipo... Não, sim, vamos pegar pela Torque lá. Vamos pegar pela Torque. A gente tem um amigo em comum lá na Torque, eu esqueci o nome dele. Mas a Torque é totalmente institucional e tem uma equipe de data science, sei lá, grande ainda. Vou dar um exemplo, assim, se estiver fazendo uma confissão, problema, assim, um ano atrás, conversei com o dono da Torque, né? O Marcelo, se não me engano. Ele falou, não, eu quero ver Smart Fit, mas eu quero porque o meu data science verifica a rua, quantas pessoas passam na rua das agências, não das agências, né, sei lá, como chama, das academias da Smart Fit. Então, para comparar com o concorrente, talvez. Então, o cara está usando análise de dados para fazer o suporte de um investimento discricionário, né? E isso está tendo na Torque, está tendo na Nave, eu acho que tem lá também outra gestora no Rio. Gerson, em São Paulo. A gente vai poder deixar essa live gravada aqui, né? Não tem nenhum detalhe sensível. Não tem não. Ele falou isso assim, que ele estava olhando assim, mas assim, isso tem 2 anos atrás, assim, não, olha esse exemplo aqui que eu estou dando, que eu estou pegando como análise de dados. Vamos indo para a reta final aqui, porque está chegando a 1 hora de live, né? Não parece, mas já está completando 1 hora aqui que a gente está falando. Cara, dado isso aqui que a gente falou, qual que é a sua dica, sua recomendação para quem está começando? Vamos pegar aqui, vamos tentar pensar no caso mais distante possível. Tipo assim, uma pessoa que não se formou em exatas, talvez, não se formou em economia, sei lá, a pessoa se formou em direito, se formou em jornalismo. E essa pessoa, ela quer entrar em finanças e, tipo, ela pensa, talvez, daqui a 10 anos, se tornar um quant. O que você acha que dá para essa pessoa fazer? Honestamente, primeiramente, tem que estudar um pouco de matemática, estatística e programação. Então, não tem como fugir do elementar, assim, do que é o ferramental. Cara, eu iria para essa análise de que sua carreira você tem que fazer como um marketing pessoal. Então, você tem que produzir conteúdo via LinkedIn, via Twitter, mostrando que você sabe programar, mostrando que você sabe fazer um research, mostrando que você sabe estruturar, que você tem criatividade na hora de fazer um bom estudo. E aí eu partiria talvez para essas 2 linhas de tentar entrar numa área de research asset. Ou iria para um mestrado, ou tentaria começar no back office de uma empresa, ou de uma asset do gênero. E aí depende muito de onde que ela está, né? Se ela está no interior, ela não tem muito network, tá difícil, eu iria talvez para fazer um mestrado e ali talvez tentaria uma área de back, talvez um 2º ano do mestrado. Se ela estiver numa PUC, no FGV, no INSPER, no Rio, na USP,
ou até na FG, na UFRJ no Rio, e está no meio, e as ACES procuram muito, e a gente verifica muito isso na parte de RH de ACES. Eu já tive em 2, 3 ACES, assim, vamos procurar, e aí olha na PUC-Rio, vai passar, né? Então, assim, seria essas duas abordagens que eu traria para a pessoa. Tentar fazer um marketing pessoal e eu olharia para essas duas análises. E aí, cara, na parte de estudar, eu acho que vocês podem falar até muito mais do que eu, né? Tem vários conteúdos, tanto com a Trade com dados, quanto os cursos, quanto por fora. Eu tentaria beber muito da fonte dos repositórios, assim, que tem no RPubs ou no GitHub. Com estudo, principalmente dos gringos, né, dos Estados Unidos, tem muita gente fazendo paper, fazendo esses estudos assim. Pegaria alguns papers para estudar e aí tentaria formar um bom portfólio, um bom currículo para ser enviado, né? Bacana. Eu vou te complementar, então, e trazer algumas soft skills, né? Para quem não sabe, soft skills é o nome que a gente usa para habilidades humanas, de comunicação e tal. Então, como a gente falou aqui, criatividade, usem e abusem da criatividade de vocês, comunicação, pratiquem a comunicação, façam muito networking, chame as pessoas do mercado financeiro para conversar, vejam o que elas fazem, qual o desafio que elas enfrentam, e tenta abordar o desafio dessas pessoas no seu conteúdo. Storytelling, né, capacidade de contar histórias, e uma outra, cara, que a gente não falou aqui, que é inglês, né? Eu acho que, às vezes a gente não fala isso, acho que a gente meio que toma como... talvez meio óbvio, assim, mas, pessoal, é muito importante saber inglês. Não necessariamente falar no dia a dia, né? Porque é raro a gente aqui no Brasil ter uma situação realmente que você todo dia tem que falar inglês, salvo alguns nichos, alguns profissionais. Mas, assim, quando você está no ramo que a gente está, das finanças quantitativas, do algo trading, do trading algorítmico, né? Essa área no geral, vamos dizer assim, cara, é muito inglês que a gente usa o tempo inteiro, né? Papers, sites de fora, autores de fora. Você vai precisar ler em inglês, assim, sem dúvida, né? Sim, não sei, eu acho que o grande grosso é esse, e acho que o caminho a pessoa também vai se identificando, né? E eu acho que um outro ponto também, talvez procurar mentores também. Eu vejo isso, muita gente falando isso no meio do empreendedorismo, eu vejo pouco, talvez, no meio de finanças, Legal. principalmente em asset management, procurar mentores, eu acho. Isso é interessante, quando eu falei do Hugo, assim, que foi um moleque que passou aqui, que foi até, pô, eu acho um moleque muito bom, eu sempre tentei dar dicas para ele, sempre me procurou na linha de tomada de decisão, né? Se ele vai ou não vai para uma empresa, como ele vai fazer, como eu já tive com outras pessoas também, o Marcos, que trabalhou comigo na NCH, o Léo, que foi meu ex-chefe, até o meu atual chefe, Teodoro. Eu tenho pessoas assim um pouco mais experientes na minha rede de contatos, e aí eu vou falar talvez até o Daniel Delabio, da Explores, para mim um dos melhores gestores do Brasil, que, cara, que eu chamei para almoçar, quando a gente fala de network, chamei para almoçar, um dia almocei, a gente se tornou amigo. O Wilson Reis também, o Wilson Freitas, que hoje está no Itaú, tava numa gestora Quant também, assim, um grande nome também, foi do mesmo jeito, chamei para almoçar. Ele é um monstro da área Quant no Brasil. O Wilson é um dos monstros, chamei para almoçar, hoje virou um amigo pessoal. O Wilson até mais, mas o Delabo também. Foi a parte de procurar pessoas que são mais velhas, que têm mais experiência na parte no mercado, e isso é interessante, você ouvir pessoas que têm mais experiência, você procurar e deixar um pouco aberto também ali. E as pessoas gostam de mentorar, elas se identificam com você, então isso aí eu acho que é até bem visto. É só procurar bons mentores certos ali, pessoas que você admire. Talvez eu vejo muito isso na área de empreendedorismo e pouco na área de linha de finanças. Que a gente poderia, e a gente está aqui eu conheço vocês também, e vocês sempre estão abertos ali a ajudar, ou network, ajudar com conselhos. Então, cara, isso é uma parte interessante. E quantas vagas a gente não já fechou aqui dentro via networking, né? De fato, assim, a gente tem os cursos aqui, a gente espera que todo mundo faça os cursos, que completem para depois colocar o certificado no LinkedIn e utilizar os conhecimentos, mas assim, cara, muita vaga aqui a gente já fechou via networking, via indicação direta. Então, você tem que ter um contato mais próximo, realmente, com aquelas pessoas ali que você acha que são boas referências para você, que faz sentido para sua carreira, né? Como o Gerson está falando. Ô, Gerson, só mais uma coisa aqui, mais um insight. Você não concorda que
não basta você ter um portfólio legal, você ter uma obra legal, vamos dizer, mas a forma que você faz o approach, essas pessoas também influencia. Ao longo da minha carreira, o que é que eu aprendi? A gente tem que gerar valor e não sugar valor dos outros, e não extrair. Porque algo que eu vejo, às vezes, que eu acho que é uma prática muito ruim, é a pessoa meio que, vamos dizer, ela colar ali no outro e tentar ficar absorvendo as coisas. Tipo assim, olha isso aqui que eu fiz, corrige para mim, por favor. Dá uma olhada nisso aqui. Tipo assim, tenta inverter essa situação, né? Então, se você fez, vamos supor, você viu ali alguém que é uma referência para você. Entende o que a pessoa está fazendo, entende as dificuldades dela. Cria um portfólio, cria um projeto que vai de encontro com essas dificuldades, que resolve aquilo. Aí você oferece isso para ela. Você gerar valor para a comunidade tem um impacto muito maior do que você tentar ficar absorvendo, né? Gerar, eu acho que sim, gerar conteúdo para a comunidade é importante, tá? Ali sempre vai até a sua quando você tiver um approach com outra pessoa, você vai ser tratado de outra forma, você vai ser visto de outra forma, né? O ponto talvez seja trocar, mas eu acho que tá de peito aberto para perguntar e orientar, não só tipo, nossa, o que eu posso tirar daquela pessoa, né? Acho que esse seria o ponto. Exato, assim, exato. Eu acho que esse é o espírito, né? Porque às vezes tudo é influenciado pelo seu mindset, né? Pela mentalidade. Então, se você vem com a mentalidade o que eu posso extrair dessa pessoa? Cara, já é uma mentalidade que você já começou errado. Porque não é essa mentalidade. A mentalidade é o que eu posso fazer para resolver o seu problema? O que eu posso fazer para te ajudar? E essa é uma mentalidade que você tem que levar, nós todos, né? A gente tem que levar, a gente aprende com o tempo isso, mas levar em todas as áreas para o resto da vida, né? Porque é recíproco. Se você gera valor para as pessoas, aquele valor vai voltar para você. E para a gente encerrar aqui de vez, conta para o pessoal aí o que você está pensando aí na Trading com Dados. Tem alguma surpresa? A gente provavelmente vai lançar um curso de finanças, assim, programação para asset management, passando por todas as linhas, né? E acho que esse curso é sempre bem interessante para quem quer trabalhar em asset, principalmente. Um curso voltado para programação em finanças, para quem quer entrar na asset, para quem quer entrar em uma Legal. asset. Cara, obrigado. Eu achei que a gente ia conseguir terminar de 1 hora, mas, cara, passou muito rápido. Beleza, Vamos foi um prazer. conversar aqui, a gente marca a próxima live e depois avisa o pessoal, beleza? Beleza, então. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, obrigado aí. Boa noite para vocês, tá? Até a próxima. Valeu. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.